Olá! Hoje nós vamos para o capítulo 11 de Números. Agora esse capítulo vai começar a apresentar as primeiras crises, né? As primeiras crises aí nessa caminhada. O livro de Números, ele retoma justamente a caminhada do povo pelo deserto. Nós já saímos com o povo, lembra? Tivemos a grande partida do Sinai e agora a gente vai entrando pelo deserto rumo à terra prometida. E aí vão acontecer aquelas coisas que você já viram. É o povo reclamando, é o povo com saudade do Egito, é o povo pedindo carne, aquela confusão toda. Então hoje esse capítulo 11 vai começar a mostrar para a gente as primeiras crises e o que Moisés vai fazer com isso. Aqui, deixa eu te dizer uma coisa, muito obrigado você que está nos acompanhando, obrigado você que está sempre com a gente. Quero agradecer a você que aceitou fazer essa caminhada comigo. É uma caminhada longa, mas uma caminhada que vale a pena. Um capítulo por dia, uma explicação. O meu propósito é que a gente todos os dias leia um capítulo e aprofunde, mas aprofunde mesmo, para ver a maravilha da palavra de Deus na vida da gente, tá bom? Compartilhe este vídeo em todas as suas redes sociais e mais, deixa eu te dizer, chame mais gente para fazer essa caminhada com a gente, né? Se inscreva no canal, esteja com a gente, para a gente todos os dias fazer uma etapa desta empreitada, tá bom? Obrigado pelos comentários, leio todos os comentários, obrigado, fico muito feliz, viu? E deixa eu te dizer que, geralmente eu pego um outro comentário, pego assim, aleatoriamente, porque eu leio todos, viu? Olha aqui, o Benedito Dionísio falou: olá, boa noite, Padre Juarez, estou muito feliz por estar estudando com o Senhor. Já concluímos mais um livro, Levítico, né? E que Deus os abençoe e nos dê muita saúde para todos nós continuarmos firmes no estudo bíblico. Até o Apocalipse, isso mesmo. Eu creio que vamos chegar lá em nome de Jesus. Eu também creio, claro, vamos sim. Eu sou de São José dos Campos, São Paulo. Peço oração para todos os que estudam a Bíblia com o Senhor e para minha família e para mim, que farei aniversário no mês de fevereiro. Vai fazer aniversário no dia 28 de fevereiro, que beleza! Deus abençoe, já estou cumprimentando você, Deus abençoe. Só tenho que agradecer a Deus por tudo que tenho e sou. Tenho um casal de filhos maravilhosos e uma netinha, coisa mais linda aqui demais, Em fevereiro ela fará 3 meses, gratidão. Olha aí, é o Benedito Dionísio de São José dos Campos, que vai fazer aniversário aí no dia 28 de fevereiro. Vou rezar para você, viu? Pode ter certeza disso, viu? Deus abençoe aí, Deus abençoe muito, tá? Vamos então pegar a Bíblia e vamos rezar pedindo que o Espírito Santo nos ilumine hoje mais uma vez, para que a gente possa entender, que o Senhor coloque em nós o seu Espírito, para a gente entender, compreender a palavra de Deus, tá bom? Capítulo 11, já te disse, vão aparecer agora as primeiras crises. E nesse capítulo Moisés vai ficar vai dar um piti lá, que você vai ver. Hoje Moisés perde a paciência com esse povo. Vamos lá. O povo pôs-se a murmurar amargamente aos ouvidos do Senhor. O Senhor, ouvindo isso, irou-se. O fogo do Senhor acendeu-se entre eles e devorou a extremidade do acampamento. O povo clamou a Moisés. Moisés orou ao Senhor e o fogo extinguiu-se. Deu-se àquele lugar o nome de Tabera, porque o fogo do Senhor se tinha acendido no meio deles. A população que estava no meio de Israel foi atacada por um desejo desordenado, de modo que até os israelitas recomeçaram a gemer. Quem nos dará carne para comer? Diziam eles. Lembramo-nos dos peixes que comíamos de graça no Egito, dos pepinos, dos melões, das verduras, das cebolas e dos alhos. Agora nossa alma está seca, não há mais nada e só vemos maná diante dos nossos olhos.
O maná semelhava-se ao grão de coentro e parecia-se com o bidélio. O povo dispersava-se para colhê-lo, moía com a mó ou esmagava num pilão, cozia numa panela e fazia bolos com ele, aos quais tinha o sabor de um bolo amassado com azeite. Enquanto de noite caía o orvalho no campo, caía também com ele o maná. Ouviu Moisés o povo que chorava, agrupado por famílias, cada uma à entrada da sua tenda. A cólera do Senhor acendeu-se com violência. Moisés entristeceu-se e disse ao Senhor: por que afligis vosso servo? Por que não acho eu favor a vossos olhos, vós que me impusestes a carga de todo esse povo? Porventura fui eu que concebi este povo? Ou acaso fui eu que o dei à luz para me dizerdes: leva-o em teu seio como a ama costuma levar o bebê para a terra que com juramento prometia aos seus pais? Onde encontrarei carne para dar a todo esse povo que vem chorar perto de mim, dizendo: dá-nos carne para comer? Eu sozinho não posso suportar todo esse povo, ele é pesado demais para mim. Em lugar de tratar-me assim, rogo-vos que antes me façais morrer, se achei agrado a vossos olhos, a fim de que eu não veja a minha infelicidade. O Senhor respondeu a Moisés: junta-me 70 homens entre os anciãos de Israel, que sabe serem os anciãos do povo e têm autoridade sobre ele. Conduze-os à tenda da reunião, onde estarão contigo. Então descerei ali e falarei contigo. Tomarei do Espírito que está em ti e o derramarei sobre eles, para que possam levar contigo a carga do povo e não estejas mais sozinho. Dirás ao povo: santificai-vos para amanhã e tereis carne para comer, pois chorastes aos ouvidos do Eterno, dizendo: quem nos dará carne para comer? Estávamos tão bem no Egito. O Senhor vos dará carne e comereis. E comereis não só um dia, nem 2, nem 5, nem 10, nem 20 dias, mas durante um mês inteiro, até que ela vos saia pelas narinas e vos cause nojo, porque rejeitastes o Senhor que está no meio de vós, e disseste-lhe chorando: por que saímos nós do Egito? Moisés disse: este povo no meio do qual estou conta 600.000 homens de pé, e dizeis que lhe dareis carne para que coma um mês inteiro? Porventura se matará tanta quantidade de ovelhas e bois até que tenham bastante? Ou juntarão todos os peixes do mar para fartá-los? O Senhor respondeu a Moisés: acaso será impotente a mão do Senhor? Verás sem demora se fará ou não o que eu te disse. Moisés saiu e referiu-se ao povo as palavras do Senhor. Reuniu 70 homens dos anciãos do povo e os colocou em volta da tenda. O Senhor desceu na nuvem e falou a Moisés. Tomou uma parte do espírito que o animava e o pôs sobre os 70 anciãos. Apenas repousaram o espírito sobre eles, começaram a profetizar, mas não continuaram. 2 homens tinham ficado no acampamento. Um chamava-se Eldad e o outro Medad, e o Espírito repousou também sobre eles, pois tinham sido alistados, mas não tinham ido à tenda, e profetizaram no acampamento. Um jovem correu a dar notícias a Moisés. Eldad e Medad, disse ele, profetizaram no acampamento. Então Josué, filho de Num, servo de Moisés, desde a juventude, tomou a palavra. Moisés, disse ele, Moisés, meu senhor, impede-os. Moisés, porém, respondeu: por que és tão zeloso por mim? Provera a Deus que todo o povo do Senhor profetizasse e que o Senhor lhe desse o seu espírito. E Moisés retirou-se do acampamento com os anciãos de Israel. Um vento mandado pelo Senhor vindo das bandas do mar trouxe consigo codornizes e derramou-a sobre o acampamento em uma extensão de cerca de um dia de caminho para ambos os lados em volta do acampamento, e cobriram o solo cerca de 2 côvados. 2 côvados de alto sobre a superfície da terra.
Levantou-se então o povo e ajuntou durante todo aquele dia, toda a noite, todo o dia seguinte, tantas codornizes, que aquele que menos ajuntou conseguiu encher 10 homeres. Depois eu vou explicar quanto que foi 10 homeres. É carne para dedéu. E estenderam-nas para si mesmo em volta do acampamento. Ainda a carne estava nos seus dentes e ainda não estava mastigada, quando a cólera do Senhor se inflamou contra o povo, e o Senhor feriu o povo com um grande flagelo. Chamou-se aquele lugar Kibrot Atava, sepulcros da cobiça, ou sepulcros da concupiscência, porque ali sepultou-se o povo que se deixava dominar pelo desejo desejo desordenado. De Kibrot Atava partiu o povo para Haserot, onde se deteve. E, gente, agora começou o negócio. Vamos lá, vamos dar uma resumida nesse negócio, porque assim, o povo estava lá caminhando no deserto, aquela coisa toda, caminhando. Lembra que o povo já não tinha pão para comer, que Deus fez? Mandou o maná. E o maná eu já expliquei para vocês, a gente já passou. Em Êxodo você já viu como que era o maná. Né? O maná caía geralmente junto com o orvalho, tem uma explicação natural para o maná, né? E aqui a Bíblia fala que o maná era feito uma semente de coentro, ou então parecido com o bidélio. O que é bidélio? Bidélio é uma resina que é muito comum na Arábia, uma resina, e é muito comum o bidélio no Oriente também. É uma resina de uma árvore, tá bom? Aí deixa eu te falar uma coisa. E o povo começou a murmurar. O povo chato, esse povo. Murmurar, porque quer carne, não aguenta se maná, não aguenta maná. Aliás, a murmuração foi tanta que aconteceu até deve ter um incêndio, pegou a ponta do acampamento, né? Pegou a ponta do acampamento lá, acabou com um monte do acampamento lá. E eles até falaram, opa, isso aí foi coisa de Deus. A gente está murmurando tanto, Deus permitiu que o acampamento fosse queimado. Né? Não é metade do acampamento, na ponta do acampamento ali, né? A extremidade do acampamento. Né? Deve ter acontecido um acidente e pegou fogo. Você imagina aquele monte de coisa que o povo carregava, pegou fogo. E eles falaram, opa, nós estamos reclamando mais. Parou de reclamar? Não, continuou reclamando. Reclamava, nós não temos carne, a gente quer carne. Começou a reclamar, gente. Ai, como era bom aqueles peixes lá do Egito, ai, como era bom aqueles melões, como era bom as cebolas do Egito. Gente, olha que o povo tinha tudo, estava pronto a ter liberdade, aliás, tinha liberdade, estava indo para uma terra prometida, e os danados reclamando da cebola do Egito. Aliás, você sabe que depois virou uma expressão, você sabe, né? Quando a gente fala, você fica reclamando das cebolas do Egito, é o seguinte, quando você tem uma coisa muito boa e você fica reclamando daquilo que já passou, né? Mas pode, o povo reclamando de cebola. Até o alho do Egito era bom, o cheirinho do alho. Fala a verdade. O que é isso? Toma vergonha na cara esse povo, reclamando. Aí, reclamando tanto, e Moisés passava nas tendas, gente, ficava as famílias nas portas das tendas, reclamando, chorando, igual umas carpideiras lá chorando, querendo coisa. Moisés fez o seguinte, Moisés não aguentou, gente, não aguentou, e falou, não, pelo amor de Deus, foi lá reclamar com Deus, falou, pelo amor de Deus, eu não parei esse povo não, hein? O que eu fiz para merecer essa renca de gente chorando nas minhas costas? Não é possível. Meu Deus, pelo amor de Deus, se foi eu que parei esse povo, é agora que eu tenho que levar, ou seja, eu que tenho que levar esse povo, você que prometeu essa terra para eles, você que prometeu, Moisés estava perdendo as paciências já, né? Porque também fala a verdade, né, gente? Não vai perder as paciências.
O homem lá está lá com um monte de coisa para fazer, um monte de reclamação, tudo reclamação vinha no Moisés. Aí o povo começa a reclamar, e Moisés falou mesmo, foi falar para Deus, falou, não, pelo amor de Deus, tá louco, Ale, por que você me aflige desse jeito, Ale? Você me impôs uma carga que desse tamanho, foi eu que pari esse povo aí? Nem eu que dei a luz para você depois e eu ter que carregar. Ainda tem que carregar esse povo igualzinho uma ama, tá louco? E Moisés chega a falar para Deus, se você gostar, me mata antes da hora, me mata já antes. Ele fala aqui, onde está? Onde encontrarei carne para esse povo tudo? Que esse povo chorando nas minhas costas, onde que eu vou encontrar carne para esse povo? Eu sozinho não posso suportar todo esse povo. O peso, falei, é pesado demais isso para mim, é pesado demais. Aí Moisés chega até a falar, em lugar de você me tratar assim, Moisés fala para Deus, eu te peço então que me faça morrer. Me faça morrer, porque não é possível. Não é possível, gente. Onde que vai encontrar tanta carne no mundo para esse povo? Olha aí para você ver uma coisa. Deus dá o maná, o povo reclama e quer carne. E aí o que Moisés faz essa reclamação para Deus? O que Deus fala? Falando, Moisés, faz o seguinte, me arruma 70 anciãos. Se você escolhe 70 anciãos, chama esses 70 na porta, vai tudo para na porta da tenda de reunião. Chama todo mundo para lá. E eu vou mostrar para você que eu vou trazer carne para todos os povos. Moisés falou, pelo amor de Deus, né? Meu Deus, pelo amor de Deus. Aonde você vai arrumar tanta carne assim? Aonde você vai arrumar tanta carne? Nem se matasse todo o rebanho que a gente tem, nem se pegasse todos os peixes do mar. Aonde você vai arrumar carne para esse povo? Deus falou para Moisés, está me tirando, Moisés? Deus falou, o que é isso, Moisés? Você vai ver a mão de Deus, você vai ver a mão de Deus, tá bom? E aí Moisés foi lá, arrumou 70 anciãos. Anciãos são as pessoas mais velhas, mais respeitadas e tal. Levou tudo. 2 não foram. O Eldade e o Medade. Eldade e Medade. Parece até uma dupla caipira. Eldade e Medade. Aí os 2 não foram. Ficaram no acampamento. Aí a Bíblia fala assim, Deus colocou um pouco do espírito de Moisés neles. Isso eu vou te explicar depois. Colocar o espírito não significa o espírito, aquele espírito, nem o Espírito Santo. É colocar essa vontade, essa gana, essa garra, né? Vou explicar daqui a pouco. E eles começaram a profetizar. Os 2 que não foram para a porta da tenda de reunião, ficaram profetizando lá no acampamento. Aí, um fofoqueirinho lá do acampamento, sempre teve fofoqueiro, sempre tem candinha em todo lado. Fofoqueirinho foi lá, foi lá contar para o Josué, tem 2 lá profetizando no acampamento, eles deviam ter ido para a tenda. Josué, que é o auxiliar lá do Moisés, foi lá e contou para o Moisés, Moisés, tem 2 lá também querendo entregar os outros 2, tem 2 lá tem 2, o Eldade e o Medade, está lá profetizando no acampamento, e eles não vieram para cá. Aí Moisés falou assim, Josué, vergonha, hein? Você está com inveja deles? Josué, sabe uma coisa? Quisera eu que todo o povo profetizasse. Quisera eu que todo o povo fosse um povo de profetas. Eles estão profetizando lá? Bom, parabéns para eles. O Espírito de Deus sopra onde Ele quiser. O Espírito de Deus vai para onde Ele quiser. Para de ficar com o que é isso? Com mimimi? O que é isso? Só porque os 2 estão profetizando lá? Josué, vai lá, vamos fazer coisas, tem mais coisas para fazer. E aí, quando o povo começa a profetizar tudo, gente, vem do lado do mar, um bando de codornizes, codorna. Meu Deus, mas aquilo era coisa. Diz que ficou dessa altura, assim, 2 côvados, dessa altura de codorniz, mas aquilo era... E Deus tinha prometido, eu vou trazer tanta codorniz, mas tanta codorniz para vocês, Deus já tinha falado aqui, que vocês vão comer tanto, que vai começar a sair pelo nariz, de tanto vocês vão comer. E Deus faz mesmo, né? Igualzinho quando a gente faz com as crianças.
chora por uma coisa, dá, até ela sair pelos narizes. Né? Meu irmão uma vez chorou porque fez birra por causa de canjica, comer canjica. Minha avó fez ela comer um tacho de canjica, igual Deus fez, um tacho de canjica, quando ela era criança. Né? Deus também falou, eu vou fazer isso, vocês comerem tanta carne de codorniz, que vai começar a sair pelas narinas de vocês. Está aqui na Bíblia, de tanta carne, aqui, ó, vai começar a sair pelas narinas de vocês, vai começar a sair pelos narizes, porque vocês duvidaram, Aí, o que Deus fez? Mas mandou codorniz, nossa Senhora, não tinha mais lugar de pôr. Olha, o que menos pegou 10 hômeres. É uma medida de volume, eu vou te explicar daqui a pouco. Gente. E aí depois disso, o que aconteceu? Diz a Bíblia que eles ainda estavam com as carnes no dente, ainda comendo os codornizes. Veio uma epidemia, uma doença sobre eles. Matou um monte de gente. Por que veio essa epidemia? Porque eles tiveram desejo desordenado. Que desejo desordenado? Não se contentaram com aquilo que Deus deu. Queria sempre mais. Cobiça. Ganância. Vem cá comigo, vamos explicar, ter alguns versículos que a gente precisa entender. Vamos lá. Falei para você, começa as murmurações agora. Vamos lá. No versículo 3, o que acontece aqui, ó? Deu-se aquele lugar o nome de Taberá, porque o fogo do Senhor se tinha acendido no meio deles. O que é isso? Taberá. O que aconteceu? O capítulo começa a narrar que o povo estava reclamando. E aconteceu um acidente, um fogo lá que queimou a extremidade do campamento. Um fogo, queimou aquela extremidade do acampamento. O pessoal falou, opa, esse fogo foi porque o Senhor já mandou um sinal de que o povo está reclamando muito. Diz para você, isso adiantou alguma coisa? Não, eles continuaram reclamando ainda, querendo carne. Aí, vem cá comigo, no versículo 10, o povo reclamando sem parar, ouviu Moisés o povo que chorava agrupado por famílias, cada uma à entrada da sua tenda, as famílias chorando. A cólera do Senhor acendeu-se com violência. Moisés entristeceu. Isso aqui que eu queria falar. Moisés entristeceu. Moisés entristeceu com o quê, gente? Com o que Moisés entristeceu? Moisés entristeceu com a atitude do povo? Pode ser. Moisés ficou triste por causa da cólera de Deus? Pode ser. Moisés ficou triste com a própria situação? É uma mistura de tudo isso. Moisés ficou triste com a situação dele, falou, eu vou esse monte de gente para levar, esse povo reclamando, eu não paria esse povo, como eu disse. E Moisés ficou triste, mas o que mais entristeceu Moisés, vou dizer para você a verdade. O que mais entristeceu Moisés foi a atitude do povo. Um povo que foi protegido por Deus, um povo que foi amparado por Deus, um povo que Deus protegeu para atravessar o mar vermelho, um povo que Deus protegeu mandando maná, mandando água, e nunca faltou nada para o povo, e o povo reclama. Isso que deixou Moisés mais triste, tá bom? Olha aqui uma coisa que eu quero falar para vocês aqui também. Porventura fui eu que concebi esse povo, versículo 12, né? Ou acaso fui eu que dei a luz para me dizeres, leva-o em teu seio como a ama costuma levar o bebê para a terra que com juramento prometiu aos seus pais? Moisés falou, pelo amor de Deus, agora virei ama. Deixa eu falar uma coisa interessante da palavra ama. Ó, isso é uma coisa, eu gosto muito de falar sobre palavras, né? Palavras, etimologia. Em hebraico, olha que interessante, em hebraico, a palavra homem, escreve aqui, ó, homem. Em hebraico, essa palavra significa aquele ou aquela que carrega um bebê, mas sem amamentá-lo. Olha que interessante. Aquele que carrega um bebê, mas não amamenta esse bebê. Olha que interessante. Esta palavra homem, ela foi transliterada e nós acabamos chamando esta palavra em português de ama. Ama, provavelmente, tem a sua raiz no hebraico homem, que significa aquele que carrega
uma criança, mas não amamenta. Geralmente a ama é assim. A ama é aquela que cuida da criança, é aquela que dá carinho para a criança, mas não amamenta essa criança, né? Não amamenta. Nós temos o costume de dizer que no Brasil ama seca, né? Mas na verdade a palavra ama já significa que a pessoa já não amamenta, né? Já não amamenta. Então provavelmente esta palavra tenha raiz no hebraico omen, tá bom? Só curiosidade que ele fala para vocês. Ora, no versículo 17, vem cá comigo, 17. É Deus falando para Moisés. Por quê? Moisés reclamou que a carga estava pesada, Deus mandou recolher 70 anciãos, e aí ele fala assim para Moisés: então descerei, Deus falando, e ali falarei contigo. Tomarei do Espírito que está em ti e o derramarei sobre eles, para que possam levar contigo a carga do povo e não estejas mais sozinho. Olha aqui, presta atenção, no Espírito está em minúsculo. Aqui não significa Espírito Santo, aqui não é Espírito de Deus, aqui não é nada disso. O Espírito aqui, o que é o Espírito aqui? É a garra, a gana, a perseverança de Moisés. O que é Espírito, né, aqui nesse momento que fala? É o conjunto de qualidades, gente, o conjunto de qualidades que Deus concede a uma pessoa para realizar uma missão. Isso é o Espírito. Então aqui não está falando do Espírito Santo, do Espírito de Deus, não. A gente fala, né, assim, essa pessoa tem um espírito de empreendedor. Essa pessoa tem um espírito mais da modernidade. Essa pessoa tem um espírito como fala, de realizar as coisas, ou seja, né? Então o espírito aqui significa esse conjunto de qualidades que Deus concede a uma pessoa para que ele possa realizar uma missão. Moisés o que era? Moisés tinha garra, Moisés tinha força, Moisés tinha perseverança. Então o que Deus faz? Deus toma de Moisés esse espírito empreendedor dele e missionário e coloca nesses 70 homens para que eles também sejam entusiasmados por isso, tá bom? Vamos lá no versículo 25, aí ó, 25, todo mundo lá, e quando os anciãos estão na porta da tenda da reunião, o Senhor desceu na nuvem e falou a Moisés, tomou uma parte do Espírito, que o animava, atenção, Espírito aqui em minúsculo, animava, e o pôs sobre os 70 anciãos. Apenas repousaram o Espírito sobre eles e começaram a profetizar, mas não continuaram. Aí eles começaram, quando Deus colocou esse espírito da perseverança, do empreendedorismo, da vontade, coisa, eles começaram a profetizar. Agora é interessante falar aqui para vocês, né? Profetizar aqui significa na Bíblia o seguinte, tem um significado interessante. O profetizar aqui significa cair em êxtase, ou então até entrar em transe. Deixa eu te explicar. Era muito comum no mundo antigo, que os profetas, eles caíam em êxtase quando eles começavam a profetizar, né? Eles tinham um verdadeiro, parecia que estava em transe. Isso era muito comum dos profetas no mundo antigo, né? Era muito comum dos profetas. Como é que você caracterizava um profeta? Quando falava em nome de Deus, parecia que ele estava em êxtase, né? Você imagina depois o profeta Natã dando de dedo no rei Davi? Quando ele falava, parecia que ele estava em êxtase, né? Parecia que ele estava em êxtase. Então era muito comum dos profetas, né? Quando estavam profetizando, parecia que estava em êxtase, quase que em transe também, tá bom? Vamos ver aqui o 26, cadê 26? É isso mesmo. 2 homens tinham ficado no acampamento, um chamava-se Eldade e outro Medade, e o Espírito repousou sobre eles, pois tinham sido alistados, mas não tinham ido à tenda, e profetizaram no acampamento. Então o que aconteceu? Eles estavam no grupo dos 70, só que eles não foram para o acampamento. Aí eles começaram a profetizar. E o que aconteceu? Estava profetizando, aí foram lá contar para Moisés que ele estava profetizando. E acharam que Moisés ia dar o maior, né, chamar atenção. Aí o Josué ainda foi lá falar, aqui ó, eles estão profetizando no acampamento.
E Moisés falou, o que tem? Deixa eles profetizar. Deixa eles profetizar. Quisera eu que todo mundo fosse profeta. Por que Moisés fala isso? É muito claro que para Moisés e para Deus, o dom do Espírito Santo, o dom do Espírito de Deus, não está ligado num lugar. Está ligado à pessoa. E é dado para aqueles que o Senhor escolheu, independente. Ele pode estar em qualquer lugar. Não é porque ele não estava no tenda da reunião que ele não ia profetizar. O Espírito é dado para a pessoa e não para o lugar. E o Espírito vai agir conforme ele quiser. Depois nós vamos entender isso. Depois, o Espírito sopra onde quer, quando quer, como quer. É problema de Deus. O Espírito veio sobre os 70 homens. 2 não estavam no tenda da reunião, profetizaram onde eles estavam. Não está ligado ao lugar, mas ligado à pessoa. Tá bom? Ah, meu Deus do céu. Aí veio, depois que os 70 profetizaram, aí veio codorniz que eu te falei, veio codorniz que não acabava mais, não acabava mais, não acabava mais. E aquele negócio, olha aqui, ó, 32. Levantou-se então o povo e ajuntou durante todo aquele dia, toda a noite, todo o dia seguinte, tantas codornizes, que aquele menos que ajuntou conseguiu encher 10 hómeres e estenderam-nas para si mesmo em toda a volta do acampamento. Gente, um hómer, 10 hómeres, sabe quanto significa? 4 metros cúbicos. No Antigo Oriente, gente, as pessoas não usavam muito peso, não. A medida era mais, tudo se media por volume, não era tanto peso, era volume. 10 hómeres significava 4 metros cúbicos. Falou aqui que é o menos que pegou de codorniz, pegou 4 metros cúbicos. Pelo amor de Deus, isso é coisa demais. É coisa demais mesmo. Tá bom? E para terminar aqui, 33, aquilo que ainda a carne estava nos seus dentes, ou seja, eles ainda estavam comendo e ainda não estava mastigada, quando a cólera do Senhor se inflamou contra o povo e o Senhor feriu o povo com um grande flagelo. Que grande flagelo é esse? Provavelmente eles tiveram que passar por uma epidemia muito grande. Alguma doença que afligiu o povo. Que doença? Pode ser, não sei, muita carne pode ter apodrecido? Pode. E a carne podre ter um perigo danado de um bacilo chamado Clostridium botulinum, que causa uma doença letal chamada botulismo? Pode. Nós não temos dados suficientes para fazer uma análise científica, mas só sei que a Bíblia conta que muita gente morreu depois. Talvez comeu muita carne estragada, porque aquela carne não deu para ser conservada. Talvez aquela carne gerou, como eu disse para você, o botulismo. Talvez, só sei que aconteceu o seguinte, houve uma epidemia que matou muita gente. E essa epidemia que matou muita gente, o povo entendeu como. Muitos morreram. E o povo entendeu como resultado da cobiça, da ganância. Deu àquele lugar o nome de sepulcro da cobiça, Kibrot Atava. Muita gente que morreu foi enterrada ali e eles entenderam que eles estavam tão gananciosos por causa da carne e havia rejeitado aquilo que Deus havia dado, que eles morreram justamente porque foram pessoas cheias de ganância e de cobiça. Vamos entender aqui, Deus tem cólera? Não. Deus tem ira? Não. Deus tem raiva? Não. A própria ação e atitude do ser humano provoca várias coisas de mal para ele mesmo. Deus aproveita de tudo que acontece na vida da gente.
inclusive do mal, para nos dar uma lição e para tirar algo de bom. Depois de tanta ganância e depois de tanta cobiça, eles perceberam: por que nós fizemos isso? Isso provocou a nossa morte, a morte de muitos. E eu queria dizer para você, como são ingratos. Deus nunca abandonou aquele povo. Quando o povo passou fome, Deus mandou o maná. Mas eles não se contentaram com o maná. Queriam mais e mais. Deus mandou as codornizes. E se Deus não tivesse mostrado para eles que a ganância tinha gerado morte, depois da codornizes eles queriam mais, e depois daquilo que Deus havia mandado eles queriam mais, 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 porque a ganância e a cobiça do ser humano não tem fim. Não tem fim. Quero dizer uma coisa para você. Deus sempre faz o melhor para nós. E sempre nos dá na medida certa. O nosso coração cheio de cobiça sempre quer mais. Sempre quer mais e mais. O nosso coração cheio de ganância sempre acha que Deus não nos deu o suficiente. Sempre coloca Deus como nosso devedor. Como se Ele tivesse que fazer mais e mais e mais por nós. Não. Deus não nos deixa faltar nada. E tudo Ele nos dá na medida certa e exata. Cuidado para seu coração não se contaminar pela cobiça e nem pela ganância. Et crucem Domini, fugit partes adversae, vite teleu de tribo Iuda, radix David. Aleluia.